Olá pessoal, tudo bem? Alexandre Mesari aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje, sobre o que seria o contribuinte, contribuinte ou versus, né, ali o contribuinte eventual. Vamos dar uma conversada sobre esse assunto ali dentro do sistema ICMS. Vamos dar uma olhada lá. Bom, contribuinte versus contribuinte eventual. Vamos começar esse assunto nosso falando ali sobre o que é o contribuinte. O que é contribuinte? Vamos olhar aqui, pessoal. Contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica, então pode ser tanto uma pessoa natural ali, pessoa física, ou uma empresa, né? Que faz o que? Ela realiza operações, né? Circulação de mercadoria ou prestação de serviço, certo? Prestação de serviço no caso do transporte e de comunicação, certo? Inclusive as que se iniciam no exterior. Então, todas essas operações, né, inclusive as do exterior, né, que são efetuadas ali por pessoa física ou jurídica. Aí vem as duas situações, com habitualidade ou em volume, que caracteriza intuito comercial. Esse seria ali o conceito de contribuinte, né? Bom, então assim nós temos, pessoal, em regra, que para ser contribuinte deve ter duas características, né, revestidas ali que traduzem o que? O intuito comercial. Tem que demonstrar esse intuito comercial. E essas duas características são a habitualidade e o volume. A habitualidade, pessoal, seria aquela situação em que é efetuada a operação corriqueiramente, várias vezes, né, seguidamente. Por exemplo, a pessoa física ou jurídica, enfim, que faz aquela operação repetidas vezes, certo? Faz parte da habitualidade dela emitir aquele tipo de operação. E o volume, seria interessante, seria, por exemplo, foi efetuada uma única vez, uma única compra, uma única venda, mas de um volume grande, que caracteriza o intuito comercial. Por exemplo, né, na habitualidade, a pessoa, pode ser física, jurídica, todo dia faz um tipo de venda. Todo dia. Ela faz a venda, no outro dia a mesma venda, no outro dia a mesma venda. Com isso, gera-se essa habitualidade. Então, mesmo que ela não tenha os cadastros, ela não seja, né, formalmente contribuinte, o fisco considera que ela, pela habitualidade, ela se torna contribuinte do imposto. E o volume, mesmo que não tenha habitualidade, mas haja o volume. Por exemplo, a pessoa faz uma compra de um celular, por exemplo. Um celular é para uso, enfim, mas ela vai lá e compra 30 celulares. Então, o volume de 30 celulares, por exemplo, ou outro item, enfim, caracteriza que não vai usar aquele celular, ela vai vender, assim que o fisco entende, né? Então, por conta do volume, caracteriza o intuito comercial. Então, esses dois aspectos, a habitualidade ou volume, né, essas duas características, esses dois aspectos, eles traduzem então esse intuito comercial. Por isso que se tiver esses dois aspectos, são considerados contribuintes. Tá? Bom, todavia a Lei Candir traz exceções, né? Vamos olhar essas exceções então, que são chamados então os contribuintes eventuais, que nós falamos no começo ali. Bom, então vamos ver quais são essas exceções e quais são esses contribuintes eventuais. Importação de mercadoria. Bom, no caso da importação de mercadoria, não importa, né? Não importa se existe habitualidade ou volume. Essa que é a caracteriza ali para contribuintes eventuais. Então, mesmo que não tenha habitualidade, importou somente uma vez, vai ser considerado contribuinte, vai gerar o fato gerador do imposto. E mesmo que o volume não seja volume que caracteriza intuito comercial. Por isso, então, que é chamado, né, de contribuintes eventuais. Então, no caso da importação de mercadoria, quando importa para qualquer finalidade, pode ser para uso, pode ser para comércio, enfim, mercadorias ou bens do exterior. No caso da importação também de serviço, né? Quando a pessoa jurídica ou pessoa física for destinatária de serviço prestado no exterior ou caso tenha iniciado no exterior, mesmo sem habitualidade, mesmo sem volume, certo? Arrematante, quando adquirir licitação mercadorias
ou bens apreendidos ou abandonados. Independente se é um bem que você adquiriu, independente se foi uma única vez, você se torna contribuinte por conta desse tipo de operação, né? E os adquirente consumidor de derivados de petróleo e de energia elétrica. Isso foi explicado também em outro vídeo aqui, que nós falamos sobre esse tipo de operação que traz ali o petróleo e a energia elétrica, né? Então, quando a pessoa, tanto física ou jurídica, ela é consumidora desse tipo de produto, né? Lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, derivados de petróleo ou energia elétrica, vindo de outro estado, se for utilizado para consumo, né, não for para industrialização ou para revenda, for para consumo, então a pessoa se torna um contribuinte eventual do ICMS. Bom, pessoal, isso seria o tema que eu trouxe para vocês hoje, que fala um pouquinho sobre esse aspecto ali do contribuinte eventual e do contribuinte, tá? Queria trazer essas informações para vocês ali. Queria falar também que eu tenho um canal lá no YouTube, está começando a postar alguns vídeos lá, está ficando bem interessante. Quem quiser dar uma olhadinha lá, quiser assistir os vídeos, curtir, compartilhar, você está à vontade lá, dá uma olhadinha aqui, ele vai estar no link aqui em cima. Tá bom, pessoal? Quem tiver no YouTube, eu tenho um perfil no Instagram, né, chamado @AlexandreMesari, vai ficar nas descrições aqui do vídeo. Quem quiser dar uma olhadinha lá também, dá uma olhada lá, acompanha, já seguir a gente lá também. Frequentemente nós estamos postando bastante informação lá sobre esse tema, né, ICMS, sobre contabilidade também. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, grande abraço para vocês aí.